Mais uma vez, boa noite a todos que me ouvem. Hoje é dia 21 de dezembro de 2023. Hoje é o nosso quinto encontro, onde discutimos a subscrição confessional. Para aqueles que não ouviram antes, a subscrição significa subscrever, assinar embaixo, adotar a confissão como sua, né? Nós temos estudado isso nessas últimas quartas-feiras, e hoje é a última quarta-feira de 2023, até que o Senhor tem nos ajudado. Bom, na última aula nós tocamos em 2 pontos de observação importantes, refutamos argumentos contrários à necessidade de subscrição, e, segundo, abordamos alguns limites da consciência individual diante da submissão ao poder instituído por Cristo à sua igreja. Eu acredito que vocês devam se lembrar de que algumas pessoas balançam a Bíblia dizendo: esta aqui é a minha regra de fé e prática, uma subscrição, só não preciso de mais nada. E esquecem que a Bíblia é uma tradução, logo por si, então ela tem a mão de outras pessoas, e por ser uma tradução, toda a tradução é uma interpretação, não adianta. Por melhor que seja a equipe tradutora, todas as vezes em que há de se fazer um translado, né, trazer um idioma para outro, com certeza na acomodação haverá algum tipo de reparo que precisa ser feito. É por isso que alguma tradução tenta ser mais comunicativa, usando, por exemplo, uma linguagem mais comum, como a nova tradução linguagem de hoje, ou a NVI, né, Nova Versão Internacional, e algumas outras traduções, elas procuram ser um pouco mais preciosistas, palavra por palavra, como a nossa própria tradução, a Almeida Revista Atualizada. A ARC também ela é uma tradução importante, a Almeida Revista e Corrigida, são duas famílias de textos diferentes. Eu só relembro que a ARC ela é o texto recebido, é o texto receptus, é o texto que Lutero e os reformadores utilizaram no período, né? E a nossa Almeida Revista Atualizada é o texto crítico. Ela tem acoplado nela várias outros descobrimentos arqueológicos anteriores até o texto recepto no seu corpo. Então essa é a grande diferença da Almeida Revista Atualizada e Almeida Revista Corrigida. E há outras. Então, se você quer ter uma visão bíblica, não tenha só uma tradução, tenha várias. Vai comprando as traduções e vai fazendo experimentações, né? Lê o texto de Mateus na ARC, depois na ARA, depois na NVI, depois na nova tradução linguagem de hoje, né? É bom ter várias, não dogmatizar as traduções. Toda tradução ela é uma interpretação. Então nós vimos também sobre a importância da consciência e como é um preceito bíblico que a consciência individual ela se subordine ao poder instituído por Cristo à sua igreja. Nós temos um grande debate interessante sobre isso. Se você perdeu, vá lá e escute a nossa último estudo. Hoje nós teremos 4 assuntos. Nós veremos 2 traços constitutivos do ethos, do símbolo de fé. O que são isso? São traços que fazem parte da constituição do ethos. O que é o ethos? Ethos é como se fosse o espírito da confissão, né? A imagem que a confissão diz de si mesma. E veremos também a fidelidade ao respeito dos limites escriturísticos, né? Até que ponto a confissão ela usa de autocontenção comparado com outros tipos de abordagem. Nós veremos isso. Vamos ver sua moderação no evitar a sacralizar doutrinas. Como assim? Existem, às vezes, alguns grupos que vão sacralizar suas próprias doutrinas a despeito do que diz as Escrituras. Veremos isso. Então, nós vamos ver isso. E também veremos a subscrição de Dort. Eu trouxe hoje, para aqueles que têm curiosidade de saber, como que é uma subscrição. Como é que foi feito? Então, nós vamos ver, trouxe uma cópia acoplada no estudo aqui para ser lido. Esse estudo de hoje tem que ser, a título de honestidade, retirado do livro A Prática da Subscrição Confessional, uma editora muito recente, fez uma tradução
trabalho sobre este livro, é um compilado de vários artigos. No Brasil, em língua portuguesa, nós temos poucos livros que tratam acerca desse assunto. Este veio somar-se aos poucos que tem. Então é um livro que vale a pena ter com vocês, porque é algo que não se perde. Você sempre vai estar revisitando esses argumentos. Não imagine que a gente vai aqui decorar os argumentos. Isso é uma ingenuidade. A gente vai aqui pensar juntos e a ideia é que a gente retorne isso para quando nós formos debater com alguém, isso seja acendido. Então ninguém aqui vai ser conteudista, né? Achar que vamos simplesmente passar por isso e decorar. Não, nós estamos aqui pensando juntos. Então vamos lá, sem mais delongas. O primeiro assunto de hoje é o primeiro traço da confissão, né? A constituição da confissão é as somente escrituras. Quem vai trabalhar isso é um artigo desse livro que eu citei, de Robert Louis Dabney. Diz ele, em determinado momento, eu peguei um recorte sobre o pecado original. A doutrina do pecado original e vocação eficaz devem entrar em conflito com o escotismo e pelagianismo, ensinando determinação da vontade caída do homem para a impiedade. Vamos lá, é bastante coisa. Pelo pecado original, deve-se lembrar que é aquele pecado que cometeu os nossos primeiros pais ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. A confissão de fé tem toda uma seção sobre isso. A vocação eficaz significa que Deus tem duas vocações. A vocação geral, que é dada a toda a humanidade: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Entretanto, essa vocação geral nem todos vão ouvir. Aqueles que vão ouvir são as pessoas que a vocação foi eficaz, foi a vocação que os chamou e os trouxe. Embora o chamado seja geral, apenas os eleitos e eleitas de Deus virão até ele. Então essas duas doutrinas, elas foram deflagradas, erodidas, por dois tipos de heresias, o escotismo e o pelagianismo. Sobre escotismo, eu confesso que eu dei uma pesquisada e encontrei muito pouco sobre isso. Então não vou aqui tecer muitos detalhes. O pelagianismo é velho conhecido. É a ideia de que o homem ele não é mau e ele pode fazer o bem. Grosso modo, resumidamente, claro que o Pelágio tem muito mais outras coisas, mas grosso modo destoa muito. Foi um oponente de Agostinho, né? Quem quiser mais informação sobre isso, pesquise, lá no século V. Mas o que é importante é perceber que a confissão se coloca disso com muita modéstia. Continua Dabney dizendo o seguinte: porém, a Assembleia confia na Sagrada Escritura, não na metafísica, para apoiar suas posições. Aqui é o ponto que eu quero chegar. Nem toma emprestado para a modelagem de seu sistema a forma de qualquer escola humana de teologia. Está familiarizada com todos. Não é subserviente a ninguém. Ao definir a união hipotática do Messias, que é a união entre as duas naturezas, traduziu para o inglês a parte material das próprias palavras do Credo de Calcedônia. No entanto, ela escolhe esses mesmos termos, não com base na autoridade de um Atanásio, um Basílio, um Agostinho, um Anselmo, um Lutero, um Calvino, um Owen, mas porque eles expressam a mente do Espírito Santo das Escrituras. Bom, aqui é o ponto que eu quero chegar. A Confissão de Fé de Westminster, ela procura preservar o seu espírito biblicista. Ela vai de acordo com a Bíblia. Nós temos muitos pensadores bastante sofisticados. Agostinho, Anselmo, que foi citado aqui, Lutero, Calvino. Mas a Confissão de Fé, ela não cita esses nomes. Se vocês pegarem, vocês não vão ver ela citando Calvino, não vão ver citando Lutero. Ela não é um texto acadêmico. Ela não vai se preocupar em fazer citações de trazer a origem do pensamento. Mas é possível encontrar alguns esquemas ou algumas estruturas? Claro que é. Se você olhar a vocação eficaz, você com certeza, se leu os Sínodos de Dort, você irá perceber um pouco de Dort na nossa confissão de fé acerca do vocação eficaz e também quando trata sobre os decretos de Deus. Você verá um pouco de Dort, mas não é citado. Dort não é citado.
nem Calvino é citado, porque a confissão de fé está preocupado em ser biblicista. Em alguns momentos, ela vai selecionar essas estruturas e construir um texto de acordo com aquilo, com o propósito que ela tem de explicar aquele assunto. Ela não está subordinada a estruturas de pensamento de Agostinho, de Calvino ou de qualquer outro documento histórico precioso até, como Calcedônia, que foi um concílio feito no século V, ou Niceia no século IV. Então ela não se preocupa em fazer essas citações porque quer manter a sua independência em relação à Bíblia. Trouxe aqui, apenas a título de conhecimento, meus irmãos e irmãs, a redação da Fórmula de Calcedônia. Nós tínhamos trago antes a do Credo de Niceia, lembram disso? Nas aulas anteriores. Então é interessante nós observarmos aqui esse texto. Parece que não, mas, por exemplo, quando foi a última vez que você ouviu esse credo sendo lido? Raramente nós temos a oportunidade, vamos lê-lo agora. Então, circular conhecimento é uma forma de nós termos acesso a ele. Vamos fazer isso. Então, diz assim o texto. Foi retirado do Documentos da Igreja Cristã, uma obra de H. Betterson, uma obra acadêmica interessante, onde é um compilado de vários textos históricos do cristianismo. Diz assim a redação da definição de Calcedônia do ano de 451 d.C. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito também quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai, quanto à divindade, e consubstancial a nós, quanto à humanidade. Em todas as coisas semelhantes a nós, exceto o pecado. Gerado segundo a divindade, antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós e para nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção de natureza de modo algum é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos pais nos transmitiu. O credo dos pais aqui é o credo de Niceia. Este texto ele foi construído com muita dificuldade. Se vocês tiverem um tempo, há várias pesquisas que vão trazer a construção desse texto. Foi um desafio para a igreja do século V e construiu um belo texto. Nada aqui é dito de maneira assodada, rápida, tudo muito calculado para expressar aqui a perfeita unidade das duas naturezas de Cristo. Deus, Jesus Cristo, ele é gerado pelo Pai antes dos séculos eternos e também gerado pela Virgem Maria. Vamos nos deter nessa segunda parte, gerados pela Virgem Maria, Mãe de Deus. Por que esta expressão? Parece soar um pouco católica romana. Calma, não é bem esta a ideia. A ideia é que precisamos perceber, que é a preocupação desta redação, é com a unidade do Senhor. A expressão Mãe de Deus não é para divinizar Maria, mas para atestar que Jesus Cristo, quando encarnou-se, ele também é Deus. Então não é para nós ficarmos católico romano, não é esta a ideia. A ideia é preservar o conceito de que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Então precisamos tomar cuidado, porque essa doutrina, vez por outra, ela é atacada de alguma forma. Em tempos desta época, alguns diziam assim, olha, a
as duas naturezas, elas são desproporcionais. Então, a natureza de Jesus Cristo, o homem, era como uma gota de vinho no mar da natureza de Deus. É uma metáfora, são duas metáforas, parecem bonitas, mas é uma heresia. Porque se você começar a trabalhar desta maneira, né, de forma até poética, parece bonita, mas você está dizendo que houve uma diluição da natureza humana e Jesus foi mais Deus do que homem, então ficou o sacrifício da cruz fica prejudicado. Jesus é Deus, Jesus é homem. Mas como é que funciona isso? A Bíblia não vai se deter em discriminar como funciona. A Bíblia é um texto, é um dogma, e ela simplesmente declara, e nós adotamos por fé. A nossa mente não pode discernir como é que estas duas naturezas elas foram imbricadas, né? Mas a Bíblia diz que Jesus é Deus e Jesus é homem. Então, muito cuidado com algumas heresias que parecem bonitinhas, poéticas, né? Vão se apresentando de uma forma como historinha, mas acabam erodindo o nosso patrimônio da salvação que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Então, tomemos cuidado. Então, aqui está a forma de Calcedônia, a preservação do título de virgem. Também é importante a Maria, para mostrar que a concepção de Cristo foi uma concepção milagrosa. Uma das primeiras táticas do liberalismo histórico foi tentar atacar esse nascimento virginal. Então, precisamos tomar cuidado. É importante a preservação da integridade da ideia de Maria ser virgem, assim também como o título Mãe de Deus, por causa da nossa salvação em Cristo Jesus. Então, não é nada de catolicismo. Então, um texto belíssimo, né? Sólido, que a Igreja adota. Os nossos símbolos de fé têm essa redação preservada também nos nossos símbolos, nessa redação da forma de Calcedônia. Vamos agora caminhar para um segundo traço. Então, o primeiro traço aqui foi para mostrar que os símbolos de fé, a confissão, ela endossa Calcedônia sem nenhum problema, mas não necessariamente cita. E eu trouxe Calcedônia apenas para enriquecer o repertório dos irmãos e irmãs. Vamos agora para o segundo assunto, que é o segundo traço da confissão, que é a moderação quanto a instituir doutrinas mileniais. Robert Louis Dabney, em seu artigo, irá destilar vários outros assuntos possíveis que a confissão poderia se desdobrar. Eu recortei apenas este porque eu creio que ele consegue condensar bem a ideia e ser claro ao mesmo tempo. Diz Dabney o seguinte: notamos a cautela da Assembleia quanto ao milênio. Eles estavam bem cientes do movimento dos antigos milenaristas e da persistência de suas especulações românticas e emocionantes entre várias seitas. Nossos teólogos encontram nas Escrituras as afirmações mais claras do segundo advento de Cristo e, portanto, o ensinam na maneira mais positiva. Eles encontram Paulo descrevendo com igual clareza uma ressurreição dos salvos e perdidos, pouco antes deste glorioso segundo advento e julgamento universal. Portanto, eles se recusam a sancionar um advento pré-milenista. Porém, qual é a natureza e qual a duração dessa glória milenar de Apocalipse? Tem um erro de digitação, corrijam isso. Aqui a Assembleia não dogmatizará, porque essas profecias não cumpridas são obscuras para as nossas mentes débeis. Eles são muito modestos para ditar uma crença em meio a tantas opiniões diferentes. Esse texto é muito interessante. Por quê? A confissão de fé, ela não assume um ponto de vista escatológico em relação ao milênio. O que é o milênio? Se você for estudar o livro de Apocalipse, eu acredito que nós todos estamos familiarizados com o texto, porque estudamos há pouco tempo atrás. O capítulo 19 tratará acerca do milênio, 1000 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Então o Senhor viria e restauraria a plenitude dos tempos.
Há várias teses acerca disso hoje em dia, há várias propostas. Nós temos o amilenismo, dizendo que nós já estamos vivendo no milênio desde a época de Cristo. Nós temos o pré-milenismo, dizendo não, haverá, Jesus irá voltar, então instaurará um milênio literal, 1000 anos, 1, 2, 3, 4, 5, até 1000. E há os pós-milenistas que dizem assim, não, Jesus Cristo quando veio, ele inaugurou sim o milênio, e o tempo vai ficando tão positivo, então as coisas vão melhorando de tal maneira que ele voltará quando tudo já estiver muito bom. Ou seja, o pós-milenismo seria diferenciado pelo amilenismo pela sua essência mais positiva. De qualquer forma, a nossa confissão ela não dogmatiza isso. Então, por causa disso, por exemplo, eu não acredito que nós devemos ser pressionados a dogmatizar também. Há alguns que se dizem pré-milenistas, existem estudiosos presbiterianos que o fazem. Sproul, por exemplo, ele em um dos seus livros, publicados pela editora Cultura Cristã no Brasil, dá-se a entender uma tendência pré-milenista. Nós temos o pós-milenista como grande luminar de Princeton, Charles Hodge, ele é um pós-milenista. E nós temos também o amilenista, hoje muito em voga na cultura cristã, pelas obras de Huckman, Wickerson, se eu não me engano, né, Mais que Vencedores, que são obras amilenistas, e nós temos um pastor presbiteriano que tem trabalhado muito bem com esse tema, reverendo Antônio Leandro de Lima. A Razão da Esperança, por exemplo, é um dos livros que ele trata esse assunto também. De qualquer maneira, nós não precisamos nos sentir acanhados por não nos posicionarmos. Embora eu tenha citado todos esses homens, eu não acho que eles estejam errados em se posicionar, eu só acho que nós não precisamos nos sentir pressionados em nos posicionar. É interessante você conhecer, saber quais são as possibilidades. Por quê? Porque a confissão de fé ela não fecha esse assunto. Então nós não precisamos correr para fechar um assunto que a confissão de fé não fechou. Lembremos que, como presbiterianos, nós subscrevemos sobretudo a confissão, não subscrevemos Charles Hodge, não subscrevemos Calvino, não subscrevemos qualquer outro tipo de estrutura. Então nós precisamos conhecer bem os nossos símbolos de fé. Se nós conhecemos bem os nossos símbolos de fé, estaremos bem preservados e articulados. Aí depois nós podemos tentar entrar por outros mares. Mas até lá, meus irmãos e irmãs, tem muita água para poder vencer. Então, aqui nesse texto, Dabney ele só chama atenção para a moderação da nossa confissão e também exemplificando aí, eu creio, que nós não precisamos nos sentir pressionados a nos definir escatologicamente. Terceiro assunto, a subscrição em Dort. Eu havia dito algumas aulas atrás que a origem da subscrição se deu nos Estados Unidos em 1729. Está certo, mas parcialmente certo. Por quê? Ela se deu nos Estados Unidos em 1729. Mas antes mesmo já existia a subscrição. Como prova disso, há uma subscrição. Trago um documento histórico muito interessante, onde os ministros eles subscrevem, né, esse texto que eu vou ler agora. Diz assim, o documento de Dort. Lembrando que Dort é um sínodo que ocorreu entre os anos de 1618 e 1619 para lidar contra os remonstrantes, que eram um grupo que foi defensor das ideias de Jacob Arminius. Diz assim: nós, os ministros da palavra divina abaixo assinados, sob a jurisdição da classe pode ser conselho, também entendido, ou consistório, declaramos sinceramente, em boa consciência diante de Deus, por meio desta subscrição, que pensamos e cremos de coração que todos os artigos e pontos particulares de doutrina contidos nesta confissão, está falando da belga, e os catecismos da Igreja Reformada Holandesa, está falando da Segunda Confissão Helvética, junto com a declaração sobre alguns pontos desta doutrina feita pelo Sínodo Nacional realizado em Dordrecht em 1619, concordam em tudo com a palavra de Deus.
Prometemos, portanto, ensinar diligentemente e defender fielmente esta mesma doutrina, sem, pública ou privadamente, direta ou indiretamente, ensinar ou escrever nada contra esta doutrina. Não só rejeitamos todos os erros contrários a esta doutrina, que são condenados pelo Sínodo de Dort, mas também queremos refutá-los e opor-nos a eles e fazer todos os esforços para que sejam mantidos longe da Igreja. E, se algum momento posterior acontecer de nós fomentarmos qualquer consideração ou sentimento diferente contra esta doutrina, prometemos que não iremos propor, ensinar ou defender pública ou privadamente tal ponto de vista, seja pela pregação ou por escrito, mas iremos primeiro revelar essa visão ao consistório, à classe e ao sínodo, para que possa ser examinado. Estamos sempre dispostos a nos submeter de boa vontade ao julgamento do consistório, classe ou sínodo, sob pena de que, se agirmos de forma contrária, estaremos por isto mesmo suspensos de nossos cargos. Mas, se o consistório, classe ou sínodo, alguma vez, por causa de motivos de graves suspeitas, a fim de preservar a unidade e a sinceridade da doutrina, quiser nos pedir que expliquemos mais detalhadamente nossa opinião sobre algum artigo desta confissão, catecismo ou declarações sinódicas, prometemos também estar sempre prontos e dispostos a responder a tal pedido, sob as mesmas penas acima indicadas, reservando-nos, porém, o direito de apelar se cremos que fomos ofendidos pelo julgamento do consistório, classe ou sínodo, e durante tal apelo aceitaremos o julgamento e a determinação do ensino provincial. Eis aqui um documento acerca da subscrição que foi feita no Sínodo de Dort. O autor, quem nos traz esse documento, Robert Godfrey, seu artigo, ele diz que foi exigido apenas dos ministros. Mas e os outros oficiais, presbíteros e diáconos, não teriam que subscrever? Ele disserta em seu artigo dizendo que nesse período a preocupação principal era com os ministros, porque é eles que têm que ensinar a igreja. Os presbíteros, geralmente regentes, vão cuidar simplesmente da organização, administração, e os diáconos vão cuidar do patrimônio da igreja, praticamente. Então, os ministros, eles eram o principal foco desta subscrição, porque eles são os veiculadores de doutrinas para a igreja. Ele ainda irá dizer mais neste artigo, depois do documento, ele comenta aquilo que a gente já percebeu, mas vamos observar aqui. Essa forma de subscrição possui 4 elementos. O primeiro é a declaração de total concordância com as doutrinas apresentadas nos padrões confessionais. Esses padrões são claramente declarados como a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Sínodo de Dort. Deixe-me fazer aqui em tempo uma correção. Eu tinha dito segundo a Confissão Helvética, disse enganado. É o Catecismo de Heidelberg. Então, reparo feito. O que está dizendo aqui? A subscrição ela é total. Com esses 3 documentos, ou conhecido como fórmula da unidade. Então, não haveria reservas. Perceba que o documento que foi lido anteriormente diz que o sentimento é um sentimento de concordância, é um sentimento de apoio, endosso e acolhimento. Então, a subscrição total indicada nesse texto, ela significa que nós adotamos a confissão e vamos ensinar, defendê-la e nos opor aos conceitos doutrinários antagônicos a ela. Esta é uma forma de demonstrar a nossa solidariedade com o nosso símbolo. É muito estranho presbiterianos e presbiterianas se solidarizarem com heresias em nosso tempo, com pentecostalismo, com arminianismo, ou não dar um juízo negativo contra estas situações, uma vez que devem subscrever aquilo que a igreja subscreve. Então é muito estranho presbiterianos e presbiterianas acharem que não tem nada de mal em as pessoas
adotarem esses outros posicionamentos? Tem sim. Nós temos o nosso entendimento e acreditamos sim que estas pessoas que sustentam o pentecostalismo, o neopentecostalismo, o arminianismo, não estão caminhando de uma forma mais precisa biblicamente. Ponto. É o nosso entendimento. Agora que venham conversar conosco, que venham dialogar, que venham tentar nos dissuadir de uma maneira racional e respeitosa. Isso é aberto ao público, a confissão ela é pública. Vamos continuar defendendo os nossos pontos. O que não podemos é, pelo politicamente correto, achar que está todo mundo certo. Não está. A partir do momento em que tomamos uma posição, precisamos defender essa posição e nos solidarizar com ela de uma forma a demonstrar uma solidariedade integral. Caso contrário, é andar em duas canoas. Não dá certo. Né? O segundo elemento, esse que eu acabei de ler, né? O terceiro elemento, eu não li o segundo elemento? Então eu vou ler. O segundo elemento é a promessa de ensinar e defender essas doutrinas. Eu acabei de falar, né? Os subscritores se engajam positivamente para promover essas doutrinas como parte de seus ministérios. Fiz o comentário anteriormente. O terceiro elemento é o compromisso de se opor ativamente a todas as doutrinas que militam contra os ensinamentos das confissões. Esse compromisso é especialmente focado em proteger a igreja do arminianismo, aquilo que eu disse também. Finalmente, a forma como uma extensão considerável trata de dúvidas doutrinárias ou problemas que possam fugir após o ato inicial de subscrição. Os subscritores declaram que irão relatar quaisquer mudanças de mente à autoridade apropriada da igreja. Não ensinarão tais pontos de vista de forma alguma e se submeterão ao julgamento do problema pela igreja. Então perceba que há uma honestidade no trato com a doutrina. Meus irmãos, aqui é simplesmente fazendo um eco ao que Boanerges Ribeiro fala. Ninguém obriga-nos a ser presbiterianos ou presbiterianas, mas se o formos, que sejamos direito. Caso contrário, há outras formas de pensamentos aí. Tem os batistas, tem os neopentecostais, tem os arminianos. Ora, se não está contente, se não endossa de forma honesta os símbolos de fé, não convém ficar provocando ruídos na igreja. Ou seja, se é presbiteriano ou presbiteriana, seja direito. Estude os símbolos de fé, ame a palavra de Deus, defenda os pontos doutrinários da sua igreja. É o que podemos extrair desse pensamento, deste artigo do nosso colega Robert Louis Dadley. Quarto assunto, as finalidades da subscrição. Isso daqui eu retirei do artigo de Peter A. Lilac. Nós temos aqui 11, um elencar de 11 finalidades da subscrição. Isto foi construído por esse autor. Eu achei interessantíssimos, porque ele é bem objetivo, direto. É interessante pensarmos nisso. Ele dividiu também em 3 estágios. Devo dizer que isso é uma estrutura própria deste autor. Isso não significa que devemos apoiar isso ou não. Isso é simplesmente ilustrativo. Então vamos lá. Estágio inicial de concepção confessional. 1. Primeira finalidade, o propósito confessional para expressar a fé de alguém. Ou seja, a finalidade de ter uma confissão ou para expressar a nossa fé. Segunda finalidade, seria um propósito apologético, defender a própria fé. Eu só posso defender se eu conhecê-la. A confissão me ajuda nisso. Terceiro, propósito fraterno, estabelecer uma base comum e uma unidade. Ou seja, se nós temos a mesma doutrina, nós estamos irmanados. A Igreja Presbiteriana tem uma comissão chamada CRIE, Comissão de Relação Intereclesiástica, que nomeia ou faz uma gradação das igrejas com as quais a Igreja Presbiteriana do Brasil tem fraternidade. Nós fazemos isso baseado na nossa confissão. Propósito pedagógico, ensinar os jovens, novos convertidos e futuros líderes. Então, estes líderes, jovens e novos convertidos, precisam adotar a nossa confissão. Então, a igreja precisa estar atenta acerca de como os jovens estão aprendendo. Precisam estar atenta
acerca de como os novos convertidos endossam ou não os símbolos de fé. E precisam estar atentos como seus líderes também elocubram isso, falam disso, dissertam sobre isso. Porque, caso contrário, a igreja pode ser contaminada por algum tipo de ruído acerca deste assunto. Então é importante, sim, que essas três categorias, jovens, novos convertidos e futuros líderes, sejam observados quanto à sua subscrição para a saúde da igreja. Não devemos levar isso para o lado pessoal, para o lado comunitário. Estágio B, intermediário de concepção confessional. Então, o inicial seria este, agora no estágio médio. O propósito, então, é o quinto, propósito de uniformidade para padronizar a doutrina e a prática em um contexto eclesiástico. Aqui a subscrição nos ajuda a termos uma visão até mais eclesiástica de igreja, né? O conceito de eclésia, de igreja. Sexto, propósito de teste de ortodoxia e heterodoxia. O que é ortodoxia? É a doutrina correta. Heterodoxia é a doutrina esquisita, é a outra, né? É aquilo que é heresia. Para exigir que alguém se revele abertamente sua fé para determinar se ela é correta ou idônea. Então, o símbolo de fé se presta a quase ser um checklist. Você vai perguntar, e você acredita nos decretos? A pessoa vai dizer, acredito. Então, ela está mais próxima da nossa declaração de fé. Você vai dizer, não acredito. Então, ela está mais longe dos nossos posicionamentos doutrinários. Então, isso estabelece um locus, um local que nós podemos ter de convívio. Propósito de qualificação, para habilitar alguém a assumir cargos de liderança da igreja. Isso deve ser pensado com até mais seriedade, ou seja, até que ponto as pessoas da liderança que assumem cargos, elas têm uma concepção confessional. Isso pode se tornar-se deve ser uma exigência. Oitavo, propósito de definição, distinguir um ponto de vista religioso em relação a outro. Então existem diferenças do que é o termo livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Olha, o livre-arbítrio está na nossa confissão de fé. Ah, não, livre-arbítrio é livre escolha, tal. Ei, peraí. É a livre escolha? Quem disse isso? Ah, não, eu ouvi dizer. Não, ouvi dizer não é nome de ninguém. Você precisa declarar a sua fonte. É uma fonte filosófica? Ah, é a fonte filosófica. Ouvi dizer, eu extraí isso de um pensador europeu. Ah, muito bem. O problema é que eu não subscrevo pensadores europeus nesse sentido, de forma genérica. Nós subscrevemos a confissão de fé. Então, nós não podemos dar crédito a conceitos que não são desconhecidos, de origem desconhecidas, e que destoam da nossa confissão e interpretação bíblica. Não devemos dar a estas pessoas um reconhecimento. Precisamos achar esquisito alguém ter um conceito formado, por exemplo, sobre livre-arbítrio e ser estranho àquilo que nós adotamos. Nós devemos reconhecer, isso é da filosofia, por exemplo, de Locke, que vai trabalhar um pouco nisso, outra vez de um outro filósofo, mas é filosofia. Nós estamos tratando de símbolos de fé, que são duas coisas diferentes. Nós não subscrevemos filosofia, nós subscrevemos teologia. Aí vemos o último estágio, o estágio maduro, confronto confessional. Nono propósito, polêmico, para atacar um ponto de vista teológico divergente. Veja que a ideia é que o símbolo de fé não é só para defesa, mas também para repudiar o erro. 10º, propósito restritivo, para impedir o avanço de um ponto de vista teológico divergente, ou seja, nós vamos podar, para que esse avanço não ocorra. E o 11º, propósito coercitivo, para compelir a outra pessoa a se submeter a outra doutrina ou prática. A ideia aqui é que se um membro é professo da nossa igreja, quer continuar na nossa igreja, na igreja presbiteriana, então ele precisa endossar os pontos de vista doutrinários. Caso contrário, não há espaço para ele entre nós. Ele precisa ser honestamente avisado acerca disso. Ninguém obriga. A igreja é uma instituição aberta ao público, aberta ao escrutínio público, ao julgamento público. A igreja está aí para ser ouvida, nas mídias sociais, em qualquer outro lugar. Ninguém é membro da nossa igreja
de uma forma coercitiva, de uma forma impositiva, arbitrária. Todos são voluntários, mas a partir do momento que é membro, precisa respeitar as normas compostas pela nossa interpretação bíblica. Meus irmãos, é isso. Irmãs também, que Deus nos abençoe, que possamos continuar aprendendo cada vez mais, que o Senhor nos traga bons ventos de aprendizagem nesse 2024 que desponta e se anuncia. Que Deus nos abençoe. Amém.